A peça é essa bolsinha transparente. A gente fez uma na aula passada. Aí eu adaptei e fiz essa aqui dupla, ó. Ela tem um zíper na frente e tem um zíper atrás. Então aqui a gente pode estar colocando... Eu tô vendendo ela aqui como porta... máscara, né, de proteção. Então a gente tem um lado para deixar as máscaras limpas e o outro as máscaras sujas. E por a gente ter juntado as duas, ela ainda fica com uma abertura aqui no meio, um espaço, tá? Essa aqui eu ainda não pus, mas na outra eu pus um botãozinho aqui em cima. Então ela ainda fica fechadinha. Essa daqui ainda não tive tempo de fechar, tá? Com um botãozinho tic-tac que eu coloco aqui. Então aí a pessoa ainda pode botar aqui o quê? Um lencinho descartável, o álcool gel, tá? Que dá pra ficar guardadinho. E eu vou dar a dica aqui de como pode fazer assim com esse mesmo bandelinho, sem que fique o zíper na frente e atrás. Pode ficar um em cima do outro, que foi aqui, ó, que eu mostrei pras meninas agora há pouco, ó. Como se ela ficasse assim, ó, na mesma direção o zíper, tá? Então aqui, ó. Então eu fiz um lado, vou mostrar pra Flávia, né? Porque ela perguntou. É o seguinte, Flávia, a gente vai botar então um viezinho aqui, mas eu tava mostrando para as meninas que eu faço então o acabamento tanto na parte da frente quanto na parte de trás do zíper, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês nessa peça aqui. Então aqui, a gente vai pegar o nosso plástico, eu não falei a medida para vocês, 24 por 33, a minha tem, 2 vezes no plástico cristal, tá? Nós vamos fazer 2 bolsinhas pra gente poder estar juntando. Então, a gente vai pegar o meu plástico na bancada, né? E vou colocar o meu zíper virado com a cremalheira pra baixo. Eu vou colocar frente do zíper com a frente aqui do meu plástico cristal. Então aqui, ó, eu vou passar uma costurinha na beiradinha para prender primeiro o zíper. Então a gente vai botar aqui em cima e vai colocar e vai passar aqui rapidinho para poder unir isso aqui no plástico. Então o que eu fiz? Mostrei para as meninas na aula passada. O que a gente fez? Eu pego aquele viés mais largo que eu tenho, eu dobro uma bandinha dele, ó, para dentro. Todo ele, ó, dobrei. No meu, normalmente tem um lado que é um pouquinho mais grosso e outro um pouquinho mais fino. Eu pego o lado mais fino e dobro. E depois, aí sim eu venho, ó, e dobro ele ao meio, como se fosse, né, o viés estivesse certinho. Ele vai ficar mais ou menos na largura daquele viés fino. Eu faço isso porque eu não tenho viés fino aqui, coloridinho, bonitinho. Então, eu dobro ele novamente ao meio e vou encaixar ele agora aqui, ó. Venho com o meu clipe seguro, venho aqui do outro lado também, e venho prendendo ele aqui e vou segurando, ó. Pra ele ficar presinho aqui bem em cima desse plástico com esse zíper, tá? Então agora a gente vai fazer uma costura virando ele, ó. Eu viro ele pra cima, meu zíper tá na parte de baixo do plástico, tá vendo? Ó, eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha rente a essa bordinha que tá mais próxima da cremalheira do zíper, tá? Então aqui vai ser o local que eu vou passar primeiro, tá bom? Então eu venho, ó, eu tiro e vou segurando isso tudo aqui pra ficar bem certinho. Então, ó, ficou aqui costuradinho, bem rente a cremalheira do zíper. O que a gente vai fazer agora? A gente vai virar o nosso zíper pra cima, tá? Automaticamente, quando a gente virar o zíper pra cima, ó, o plástico vai passar por cima do nosso viés, tá? A gente virou, ó, ele tava aqui, a gente virou, tá? Do que a gente virou, agora a gente vai rebater esse plástico, só que agora a costurinha vai ser na parte de baixo. Então tem uma costurinha na parte de cima, que prendeu tudo, agora a gente vai fazer a costurinha na parte de baixo, tá? E eu vou mostrar pra vocês que ficou tudo bem certinho, tanto na parte de cima quanto de baixo e o acabamento na parte da frente e de trás, tá bom? Então vou passar agora então a costurinha na parte de baixo.
Então aqui, ó, ficou bem acabadinho, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então agora a gente vai colocar o nosso cursor. Para colocar o nosso cursor, a gente vem aqui, vai colocar, né, o plásticozinho bem direitinho, ó, na posição certinha dos dois. Aí o que que eu faço? Eu pego um dos lados, né, igual já ensinei para vocês aí, mas igual o pessoal tá chegando, pra ver como que eu faço o seguinte: em um dos lados, eu faço do lado esquerdo porque eu sou canhota, mas aí nada impede, qualquer um dos lados. Em um dos lados eu vou cortar só um pedacinho da cremalheira do zíper, ó, vou tirar só a partezinha dele, tá? Tirei aqui, ó, uma partezinha, e o outro eu vou deixar ele inteiro. Então eu tô com ele aqui, eu vou pegar o meu cursor, vou passar primeiro na parte em que eu não cortei, tá? Quando eu passar ele aqui, eu vou chegar ele, vou trazer ele, ó, vou botar aqui, né? Deixa eu só medir. O cursorzinho tem que dar a metade da parte que eu cortei a cremalheira, ó. Tem que ficar certinho aqui. E aqui tem que ter a metade dessa cremalheira, tem que ficar na posição aqui, ó, do meu cursorzinho, tá? Porque eu vou encaixar ele aqui dentro agora, ó. Encaixo e vou pegar aquela parte que eu cortei e vou segurar. No que eu segurei, ó, eu venho aqui, ó, rapidinho, e eu encaixo o meu cursor, tá? E puxo, ó, tá? Puxei e vou refazer novamente para deixar esse cursorzinho aqui no meio. Aí eu venho da mesma forma, passando do lado em que eu não cortei. Vou até o meio, aqui dá pra ver bem, porque agora ele já tá preso, ó. O meio do meu cursorzinho com o meio da onde eu cortei, ó. Encaixo ele aqui dentro e puxo, tá? Puxei. Agora, o que que eu faço? Ó, ela tava aqui da aula passada, jogar o plástico um pouquinho pra cima. Eu deixo aqui, pra vocês terem uma noção, 1,5 cm. Faço ele 1,5 cm e passo uma costura aqui fechando, tá? A mesma coisa eu fiz com a outra bolsinha, olha aqui. Então eu faço duas bolsinhas dessa, desço aqui, ó, deixo 1,5 cm aqui em cima, da forma que eu fiz, passo uma costurinha rente aqui nas duas beiradinhas. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então eu peguei meu zíper, né, tava aqui, eu só desci com ele, ó, eu venho andando, as meninas estavam com dificuldade. Então aqui, ó, deslizei 1,5 cm. Eu só vou conferir aqui se tá 1,5 cm certinho. Por quê? Porque elas vão entrar, ó, uma atrás da outra. Então essa vai ser a nossa bolsinha de hoje. Agora, se a gente quisesse fazer ela assim, né, igual eu falei, e essa aqui atrás assim, ó, pra ficar tudo de um lado só, com dois zíperes, eu teria que fazer o plástico da parte de trás maior, porque esse plástico teria que chegar aqui embaixo para a gente poder estar fechando essa bolsinha para ele ainda ficar com aquela aberturinha no meio. Teria que botar mais 12 centímetros no plástico de trás. Então, em vez de 33, ele ficaria com mais ou menos 45. Aí você poderia fazer aqui e ia fechar normalmente, ó, passar o viezinho em toda a borda que a gente vai fazer. Mas como eu não vou fazer assim, eu vou colocar ela pra frente e a outra pra trás. É isso aqui que eu vou fazer, tá? Eu vou juntar elas assim, meninas. Foi assim que eu consegui fazer aquela lá. Porque o que que acontece? A pessoa tem que ver e não perceber que atrás tem outro. Eu quis assim, igual eu falei, eu quis assim, ó. Então aqui, ó, ele fica certinho. Parece que é um só, mas quando você virar tem outro. Então eu vou botar aqui, ó, já posicionei bem certinho aqui. Vou botar um clips pra não sair do lugar esse lado. Segurei. Venho aqui, ó, seguro e coloco aqui juntinho também, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peraí, deixa eu só ver se eu botei. Não, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu gosto de fazer, porque não ficou na posição que eu gosto. Eu gosto de, quando eu olho pra bolsa, o meu cursor feche do lado esquerdo. Não sei se é porque eu sou canhota, se existe alguma regra pra isso, eu nunca procurei ver. Então, ó, eu olho pra bolsa e fecho pro lado esquerdo. Então, o que que eu vou fazer?
aqui atrás eu tinha colocado, ó, eu iria olhar para a bolsa e ele não ia fechar para o lado esquerdo, ó, ele ia fechar para o direito. O que que eu faço? Deu errado? Não, não deu errado. O que que a gente faz? Outra dica aí, porque também é para quem tá começando. Deu errado? Não, meninas. O que que a gente faz? A gente joga ele para baixo, ó, nessa posição aqui, ó. Aí a gente muda a posição. Olha aqui. Aqui passou a ser a parte de cima e o meu cursor agora tá fechando para a esquerda. Deu para perceber? Então é assim que eu gosto de fazer. Então aqui, ó, eu vou colocar o meu, aqui já tá fechado, então eu vou botar de novo, ó, o detalhezinho junto em cima do detalhezinho. Acho que deu aqui, ó. Tá vendo? Aí fica bem bonitinho lá atrás. Pro outro, aí eu venho aqui, ó, e trago ela até cá embaixo, tá vendo, ó? Fica certinho aqui. Boto outro clipezinho ali e venho agora trazendo pro outro lado. Então aqui, ó, juntei lá e junto aqui. O que que eu faço? Vamos passar agora uma costurinha, fechando, segurando tudo isso, ó. Uma costurinha bem na beiradinha pra segurar, porque é aí que vai chegar a vez do nosso viés. Então, meninas, fechei. Agora, então, a gente refila aqui pra ficar bem certinho, que agora vai ser a hora da gente passar o nosso viés. E eu vou falar pra vocês que eu passo o viés nessa bolsinha aqui, eu faço igual eu fiz no zíper. Eu não passo ele, depois venho rebatendo. Quem tá acostumado a fazer assim, pode fazer. Eu já passo ele direto. Eu já tenho até um outro vídeo também que eu fiz, só aqui no nosso grupo, sobre como passar o viés. Eu acho que nem tá no YouTube, só tá aqui no nosso grupinho. Nessa parte, normalmente quando tem plástico, eu faço o seguinte, ó. Eu pego pra começar aqui, a gente vem, né, vai dobrando, eu até dou uma dobrada aqui em algum pedaço, ó. Venho fazendo aquela marcação do meio só pra dar uma vincadinha nele. E vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Ó, a beiradinha a gente fez no outro, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar uma dobrada dele pra dentro, uma partezinha dele vem pra dentro, tá vendo? E vou colocar ele aqui, ó, dentro da minha bolsinha. Vou encaixar ele aqui, do lado que eu vou começar a costurar. Ele já vai ficar certinho aqui dentro com o acabamento em cima. Deu pra perceber? Venho, encaixo e viro. Aí eu boto um clips aqui pra segurar, boto um outro aqui e venho costurando. Quando chegar aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tá fazendo o meu cantinho. Então, meninas, ó, eu começo e venho, faço um retrocesso e continuo costurando, ó, na beiradinha pra gente fazer o acabamento. Vai, volta e venho seguindo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, e venho segurando o meu viés, ó, ele tem que estar certinho. Você vê a parte de cima e a parte de baixo, porque é transparente. Então aqui, ó, a gente vem costurando, olhando embaixo, porque o plástico transparente dá essa possibilidade pra gente, né? Então a gente sabe que tá pegando tanto o viés na parte de cima quanto na parte de baixo. O plástico tem essa vantagem, né? Aí o viésinho sai bem perfeitinho. Chegando aqui, cheguei, eu não preciso tirar ela, tá? Mas se vocês se sentirem mais à vontade também tirando, também pode ser, ó. Chego aqui até cá embaixo, faço um retrocessozinho, até mais fácil pra quem tá começando, ó. Cheguei lá embaixo, faço um retrocessozinho, o que que eu faço? Ó, eu puxo o viés. Automaticamente, ó, ele faz um triângulo pra cima e um pra baixo, tá vendo? A gente vem, ó, e assenta, porque ele já tava vincadinho o meio. Olha lá, a gente vai assentar ele, olha aqui, ó, ficou um cantinho perfeito de um lado e um cantinho perfeito do outro lado. Então é isso que eu faço. Agora, então, como eu tirei, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar ele um pouquinho antes, vou dar um retrocessozinho e vou continuar passando a costurinha. Uma dica aí pra vocês, meninas, essa dica aqui é bem legal pra gente não precisar tá fazendo ele de um lado, né? E rebatendo aquela costura. Dá pra fazer também, tá? Quem tá acostumado a fazer. Mas esse daqui, como o plástico é mais firme e o viés, né? Ele já tem essa, tipo uma gominha, dá pra gente fazer. Então, é assim que eu faço. Então, aqui eu viria, ó. Quando eu cheguei em cima, parei a minha agulha em cima daquela junçãozinha, né? Segurando ali
todo ele, eu levanto, ó, e viro ele, tá? Eu viro e continuo. Vejo se ele tá tanto na parte da frente quanto na parte de trás na mesma posição, até o outro lado que eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, faltando aqui que eu já sei que ele não tem mais pra onde esticar, eu venho com o meu dedo, ó, seguro ele até aqui, ou com o meu dedo, ou com... Tem gente que gosta de costurar com agulhão, mas como eu sou canhota, pra mim não dá muito certo. Mas se a pessoa é destra, né, ela pode vir, ó, com o agulhão, olha aqui, ó, fica até legal. Mas como eu sou canhota, não... segurou, ó, quando você segura com o agulhão, ó, automaticamente, ó, ele já vem aqui e já faz, ó, o triângulo. Então, ó, eu seguro, tá? Seguro aqui, ó, e jogo o triângulo pra cima, levanto a perna, olha lá, ele faz o formato certinho, ó, triângulo aqui, ó, jogo ele aqui pra cima, levanto a peça, segurando a parte de cima e jogo pra baixo, ó, tá? E ele fica certinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E continuo aqui a minha costura. Chegando aqui em cima, eu seguro tudo, ó, e viro. Posiciono aqui embaixo novamente, que eu já fiz o vinco. Vejo se tá tudo certinho. Venho até mais ou menos na metade. Na metade eu já posso cortar aqui, ó, mais um pouquinho. Eu já corto aqui o meu excesso. Deixo uma beiradinha, igual eu fiz do outro lado, ó. Deixei a beiradinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar por cima pra gente fazer o acabamento. Aqui mesmo eu já venho seguindo, ó, vou virar tudo pra vocês, ver se vai dar pra ver, ó. Venho, vou chegar aqui, não vou? Quando eu chego aqui, ó, eu já seguro tudo, ó, e viro o viés pra baixo. Já ficou acabadinho, tá vendo? Então, ó, vou voltar lá e só vou olhar aqui por cima. Às vezes, ó, você pode vir até aí, agora sim, às vezes eu uso a ajuda do agulhão. O que que eu faço? Às vezes fica uma bordinha pra fora. Eu venho aqui, ó, com o meu agulhão e jogo ela um pouquinho pra dentro, tá? Pro viésinho ficar bem certinho. Às vezes aquela pontinha que a gente virou, ui, às vezes ela sai um pouquinho. Não sei se vocês já perceberam isso do viés, né? Então eu venho, ó, e faço o acabamento aqui no cantinho. Então, essa daqui, meninas, aí ela ficou aqui, ó. Esse viés na parte de baixo, né, serve pra fazer, então, o bolsinho fechar, tá? Então, prontinha a nossa bolsinha. Então, meninas, olha, vê se vocês gostaram aí, né? Pra quem tava com... Ih, meu celular tá acabando a bateria. Mas pra quem tava aqui com dificuldade, então foi isso que a gente fez. A gente... só mudou a posição, então, na hora de fechar, trouxe o zíper, né, esse detalhezinho um pouquinho mais para baixo e passou o viés em toda a volta. Eu fiz essa alcinha, eu vou fazer rapidinho, porque é muito rapidinho para vocês verem. Então, peraí. Então, meninas, eu pego do próprio viés, eu pego 35 centímetros do viés, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui que eu já vou fazer essa aqui também, já fica pronta. Então, ó, pego 35 centímetros do meu viés, só pra vocês verem como é que faz o acabamento. Pra ficar bem bonitinho aqui com o viés. Vou mostrar pra vocês. Aqui, eu peguei essa argolinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa menor e tenho a maior. Só que eu achei que a menorzinha ficou mais delicada, tá? Poderia ser no mosquetão também. Vou mostrar aqui como vocês vão fazer o acabamento e pode fazer no mosquetão também. Então, eu pego essa argolinha... Peguei o meu viés, depois eu desço vocês só pra mostrar ali embaixo. Pego o meu viés e já vinco ele. Ó, vinco, tá? Todo ele. Vincando até chegar no final. E eu passo a minha argolinha, ou então na hora seria o meu mosquetão, né? Ó, eu passo ele aqui dentro. Boto ele aqui. Então agora eu vou abaixar vocês de novo pra mostrar pra vocês como eu faço aqui pro acabamento ficar bem bonitinho. Olha o que eu faço, então. Eu abro agora todo o meu viés, ó, abro todo ele. Abro ele de um lado, pego a outra ponta e abro ele totalmente. Eu vou pegar, ó, frente com frente, ó, vou vir aqui, ó, abro o viés
e vou, ó, juntar frente com frente, tá? Ele tem que estar na mesma posição, ó, frente com frente. Minha argolinha tá lá no meio, tá vendo, meninas? Frente com frente, todo aberto, e vou passar uma costurinha. Então, a costurinha aqui, uniu tudo, ó. Uniu. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir cada um para um lado, tá vendo? Abrir. E o que eu vou fazer? Vou voltar, ó, o formato do viés em cima disso aqui, ó. Voltei um lado e voltei o outro. Voltei e agora vou fechar ele o meio, onde eu tinha vincado. Aí agora, ó, só fechar novamente onde já tava tudo vincadinho. Eu abri pra mostrar pra vocês o ladinho, ó, ele desvincou um pouquinho, ó, pronto. Aí agora, olha aqui o acabamento. Perfeitinho aqui. A gente vai passar uma costurinha na beiradinha, segurando tudo isso. Então, vou fechar aqui pra vocês verem como que ela vai ficar e vou mostrar pra vocês o que eu ainda faço aqui depois. Muito simples, ó, e com o viésinho você tem então a sua alcinha, tá? Ó, uma alcinha aqui de mão. No 35 centímetros dá pra você colocar a mão aqui certinho. Aí você vem e passa mais uma costurinha aqui desse outro lado. Tá bom? Então, obrigada, né? Que a gente tem essa semana aí pela frente bem tranquila, abençoada, que o Papai do Céu abençoe a família de vocês, a vida de vocês, os trabalhos, conseguir aí produzir bastante nessas peças e fazem isso que eu falei pra vocês, que vocês vão ver que vocês vão ter uma venda bem legal. Então, muito obrigada a todas vocês, fiquem com Deus, né, Luquinhas? Dá um tchau aí. Semana que vem eu espero todas vocês aqui novamente, pra gente poder tá conversando, passando aí um pouquinho do que a gente sabe aí pra vocês, que eu tenho muito carinho por vocês e agradeço por estarem aqui, tá bom? Então, beijinhos pra todos e até semana que vem. Beijos!